Olá, eu sou Gláucia Jacó Ribeiro, sou advogada e me dedico a colocar o sistema de holding familiar à sua disposição e da sua família para que os seus filhos não sejam rebaixados de classe social no momento em que você não estiver mais aqui, por terem que passar pelo terror do inventário. Quando eu falo em terror, eu não me refiro exatamente a brigas, a discussões, a nada disso. Eu me refiro especificamente aos custos do inventário, aos elevadíssimos custos do inventário. A maioria das pessoas até acha que sabe quanto custa o inventário, mas na verdade não sabe não. Por isso, eu venho hoje aqui apresentar, eu venho destrinchar esses custos do inventário para que você tome consciência e entenda como o inventário pode ser caro para a sua família e como isso pode impactar no futuro dos seus filhos. Em paralelo, eu vou demonstrar como o sistema de holding familiar pode impedir que os seus filhos sejam rebaixados de classe social por causa de um inventário e o que você pode fazer para prevenir que isso aconteça. Eu vou apresentar isso tudo aqui através de uma planilha, para que a coisa fique bem dinâmica e muito mais simplificada, ok? Então, nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou dividir a minha tela aqui com você e vou apresentando os custos aqui desse inventário. Para facilitar, eu vou apresentar um caso aqui bastante emblemático, mas muito simples, de uma pessoa que tinha um imóvel no valor de R$ 1 milhão. Vamos à planilha? Aqui está a nossa planilha. Então, se o seu patrimônio é metade disso, metade de 1 milhão, seu patrimônio é o dobro disso, 10 vezes isso, não importa. Você vai pegar, vai utilizar o multiplicador que você entender, apenas para que você tenha um valor aproximado de quanto custaria o inventário para sua família hoje, ok? A gente está dando um exemplo para que você tenha uma ideia de quanto custaria o inventário para sua família e a gente vai usar aqui essa planilha de um valor de 1 milhão, para que você possa fazer o cálculo da forma como você entender adequado aqui. Nessa planilha, eu vou discriminar cada um dos gastos envolvidos no inventário, todos eles, ok? Mas antes, vamos entender quais são as bases que são levadas em consideração para a apuração desses valores. Primeiro, o valor dos bens que foram adquiridos são aqueles que estão na declaração do imposto de renda de pessoa física, que está aqui, declaração de renda de pessoa física. A gente vai considerar que esse patrimônio foi adquirido aí por R$ 300 mil, ok? E que o valor de mercado desse patrimônio atualmente é de R$ 1 milhão. Esse é o valor que vai ser levado em consideração e que é o valor atual desse imóvel, desse patrimônio. A gente vai partir do pressuposto de que esse inventário é um inventário muito tranquilo, sem litígio, não tem menor de idade envolvido, não tem testamento, nada que impeça que esse inventário se realize pela via extrajudicial. Então, é um inventário que vai ser realizado pela via extrajudicial, ou seja, vai ser realizado no cartório. Então, ele é muito mais rápido, muito mais barato, de modo em geral. Então, ele vai ter um custo de registro no cartório de notas, que vai gerar em torno de 0,5%. A gente vai colocar aqui que ele vai ter um custo de R$ 5.000 no cartório de imóveis. O seu filho vai precisar tirar um conjunto de certidões e vai gastar em torno de R$ 2.000, ok? Depois de terminado esse inventário, ele vai precisar fazer o registro desse imóvel no registro de imóveis. Ele vai gastar algo em torno de R$ 5.000 para fazer o registro desse imóvel. Ele também vai gastar o chamado
imposto da morte, porque vai incidir sobre esse inventário o imposto da morte, que no Rio de Janeiro é progressivo, e ele vai de 4,5% a 8%. No imóvel de R$ 1 milhão, ele será de 6%, portanto, será de R$ 60 mil. Em todo inventário, deve haver o acompanhamento de um advogado. Aqui no nosso escritório, nós cobramos 7% sobre o valor total do monte. Ah, tem advogado que cobra mais barato? Tem. Geralmente são advogados que não estão acostumados a fazer inventário, não são especialistas em inventário. Cobram mais barato, cobram, geralmente isso sai mais caro para o cliente, mas cada um fica à vontade de contratar o advogado que quiser. Dá mais 70 mil reais. Aqui dá um total de R$ 142 mil para fazer este inventário. A gente lembra que esta família adquiriu o imóvel por R$ 300 mil. A real capacidade econômica dessa família, ela não é de R$ 1 milhão. O valor desse imóvel, ele valorizou um boom imobiliário para R$ 1 milhão. Mas a real capacidade econômica dessa família é de cerca de R$ 300 mil. Então, dificilmente este filho terá R$ 142 mil para pagar os custos deste inventário. O que vai acontecer nesta situação? Este filho vai precisar vender o imóvel. Ele não tem dinheiro para arcar com os custos deste inventário, ele vai precisar vender o imóvel. Acontece que quando se precisa vender um imóvel que está em inventário, esse imóvel sofre uma desvalorização do mercado, que geralmente é de, no mínimo, 20%. Portanto, esse imóvel que valia R$ 1 milhão, ele será vendido por R$ 800 mil, com sorte, ok? Então, esse imóvel que valia R$ 1 milhão, por estar em inventário e precisar ser vendido, ele vai ser vendido por R$ 800 mil. Como o imóvel foi vendido em inventário, esse filho ele vai ter que pagar o ganho de capital, que é calculado entre a diferença do valor de venda do imóvel, que foi de R$ 800 mil, e o valor que foi pago pelo imóvel originalmente, que foi de R$ 300 mil. Então, o filho vai ter que pagar R$ 75 mil de ganho de capital, além dos R$ 142 mil por esse inventário. Até agora, esse inventário, essa brincadeira toda aqui, custou para esse filho R$ 217 mil. Esse filho, ele teve uma perda patrimonial maior, porque ele está vendendo por R$ 800 mil um imóvel que valia R$ 1 milhão. E quanto que ele recebeu no bolso dele aqui? Ele recebeu R$ 583 mil. Ao invés de ter recebido R$ 1 milhão, que era quanto valia o patrimônio deixado para ele pelos pais dele. Ele teve uma perda patrimonial total de R$ 417 mil. Ou seja, ele teve uma perda patrimonial de 41,7%. Ele perdeu quase metade do patrimônio dele, sem a menor necessidade. E por que sem a menor necessidade? Então me diga, com essas condições, se o seu filho não seria rebaixado de classe social. É esse o tamanho da perda, é o rombo que é imposto à sociedade pelo inventário. Agora, eu vou te explicar como vai funcionar para sua família uma holding familiar. Na verdade, ela não é uma empresa, ela é um sistema que
que pode ser uma empresa, duas, três, pode ser algo complexo, pode ser algo muito simples. Não importa. O que a gente vai dizer é o seguinte, é que um CNPJ a gente vai chamar de uma célula. E essa célula, para nós, é um sistema formado por uma ou várias células dessa, que vai depender da realidade, da realidade da sua família, como que a gente vai montar esse sistema. E o que a gente faz é abrigar todo o seu patrimônio dentro dessas células, dentro de uma ou várias dessas células. Vamos chamar essa célula que abriga o seu patrimônio de célula cofre. E nós vamos fazer uma doação das cotas dessa célula cofre para os seus herdeiros. Mas não uma doação simples, não uma doação de qualquer jeito, uma doação qualificada, uma doação cheia de garantias, cheia de seguranças, para que você continue tendo o domínio e a gestão de todo o seu patrimônio. Você continua sendo o dono de tudo, exercendo o controle sobre tudo. Essa doação é uma doação meramente formal e que os seus filhos apenas terão acesso a todo esse patrimônio uma vez que você venha a faltar. Isso tudo funciona com um sistema que a gente chama de sistema de gatilho, que apenas é acionado quando você não estiver mais aqui. E esse sistema de gatilho é acionado automaticamente, sem necessidade de decisão de juiz, de tabelião, sem a intervenção de mais ninguém, nem mesmo de um advogado. Esse sistema é um sistema lícito, possível e muito seguro. E você pode ficar tranquilo que mesmo que o seu filho seja casado pelo regime da comunhão universal de bens, o cônjuge dele somente vai ter acesso a esse patrimônio se você assim desejar. O que eu quero te mostrar aqui agora, principalmente, é a diferença que dá de um inventário para uma holding familiar. Então, nós vamos voltar lá para a nossa planilha para que você tenha uma visualização mais adequada a respeito dessa diferença. Quanto uma holding familiar pode ser muito mais econômica e muito mais interessante do que simplesmente deixar para que um inventário tome todo o dinheiro da sua família. Vamos voltar lá na planilha? A grande diferença que a gente já começa aqui na holding familiar é a seguinte: enquanto no inventário a base de cálculo para todos os impostos, para tudo, é o valor de mercado do patrimônio, na holding familiar a base de cálculo é o valor do patrimônio declarado no imposto de renda. Então, aqui na holding familiar, o valor declarado desse imposto de renda, que foi de R$300 mil, é ele que vai servir de base de cálculo para todo o cálculo dessa holding familiar, ok? Mesmo que o valor do imóvel seja de R$1 milhão. O cartório de notas aqui a gente não vai ter, porque não vai ser feito esse registro no cartório de notas. A holding familiar, ela é feita de uma outra forma. No entanto, haverá custos de junta comercial, porque, na verdade, nós estamos falando aqui de uma empresa e que vai ser necessário fazer o registro na junta comercial do Estado. E nós calculamos aqui algo em torno de R$1.200 para esse registro. Não vai ter necessidade dessas certidões, então já não vai ter mais que gastar aqueles R$2 mil, aqui vai ser R$0 gastos, mas a gente vai ter custos sim do registro do imóvel, porque esse imóvel vai precisar ser registrado no registro de imóveis. Mas também já temos uma diferença razoável aqui, que ao invés de registrar o imóvel por R$1 milhão, nós vamos registrar esse imóvel por R$300 mil, que vai dar R$1.500. Outra diferença importantíssima aqui é que ao invés desse imóvel de se pagar R$60 mil do imposto da morte, nós vamos pagar apenas R$13.500 de TCMD. Por que isso? Porque a base de cálculo desse tributo será de R$300 mil para o imposto de doação.
E aí a alíquota também vai ser reduzida para 4,5%, ao invés de 6%. Lembra que eu falei que esse imposto aqui no Rio de Janeiro é progressivo? Então, a partir do momento que reduziu a base de cálculo, reduz-se também a alíquota de 6% para 4,5%. Então, já tivemos aí uma redução bastante considerável. A diferença tributária entre a holding familiar e o inventário é enorme. O advogado que constrói esse sistema deveria custar muito mais caro, né, que o advogado que simplesmente faz o inventário. Mas aqui a gente não calcula os custos do advogado em percentual, e sim pelo custo da hora técnica trabalhada, que pode variar de acordo com o trabalho executado. Tem trabalhos que são muito mais complexos dentro do universo das holdings do que o trabalho, por exemplo, de apenas um imóvel com uma pessoa só, um herdeiro, que é o que a gente está considerando aqui. Então, é um trabalho muito mais simplificado. Então, a gente vai calcular esse valor aqui dessa holding como sendo um trabalho executado no valor de R$ 45 mil. E vamos precisar aqui de um contador assistente para executar os atos inerentes a essa constituição dessa firma, que também vai ser algo em torno de R$ 1.200. Então, nós temos aqui um custo total para a implementação dessa holding familiar de R$ 62.400, contra um custo total inicial para um inventário de R$ 142 mil. Só que, veja bem, nós estamos falando aqui de um custo de R$ 62.400 em que não há necessidade de vender o imóvel, não houve perda patrimonial, não vai haver imposto de renda sobre ganho de capital. Esse valor aqui, ele não precisa ser pago de uma vez só. Ele pode ser dividido, ele pode ser parcelado de acordo com o desembolso possível para o cliente. Então, você pode arcar com esse custo de acordo com as suas possibilidades. Sabe quanto que sobra no bolso do seu filho depois que você termina de fazer a sua holding familiar? Vamos fazer a conta? Precisa fazer a conta de quanto que sobra no bolso do seu filho? Sobra R$ 1.000.000. Exatamente. Porque ele não precisou vender o imóvel. Ele continua com o imóvel todo para ele. Exatamente isso. Ele não teve perda patrimonial. Ele continua com o imóvel no nome dele. Nesse sistema, você consegue fazer o planejamento de pagamento. Você não precisa liquidar tudo de uma vez com o advogado. Você conseguiu enxergar a diferença entre o sistema da holding e o terror do inventário, né? É importante que você saiba como colocar esse sistema à disposição da sua família. E como que você coloca esse sistema à disposição da sua família? Não é você agora contratando um profissional para você ouvir esse profissional. Na verdade, agora é você contratando um profissional para você ser ouvido, para que você possa contar para ele toda a sua formação patrimonial, contar os seus objetivos, os objetivos da sua família, como que você quer deixar organizado o seu patrimônio para a sua família, como que você quer deixar organizada a sua família para o futuro. É o momento de você pegar o profissional que olhe para você, para o ser humano, para a sua família e indicar o que é possível ser feito para que vocês tenham um futuro digno, correto, justo e adequado, para que honre todo o suor que escorreu do seu rosto, todo o trabalho, para que honre todo o trabalho, cada renúncia da sua família em todos os anos que você trabalhou e se dedicou para construir o patrimônio que vocês têm hoje. É o momento de você
pegar um profissional que tenha capacidade de olhar para sua família e que te dê um diagnóstico para entender se esse sistema é o melhor sistema, se ele está adequado para a sua realidade, a realidade da sua família, ou se de repente um outro sistema é o mais adequado para a realidade da sua família, para que vocês estejam bem resguardados e evitem no futuro o inventário, os custos e as dores de todo esse sistema cruel que nos é imposto pelo nosso Estado. Para fazer esse diagnóstico, o que você precisa é contratar uma sessão de viabilidade. Nessa sessão, você vai entender se é viável ou não esse sistema de holding familiar para sua família. E sendo viável, a gente vai conseguir enxergar que tipos de modelos serão possíveis de serem executados para sua família dentro dos sistemas de holding existentes atualmente. Não tem fórmula mágica. Cada família tem suas particularidades, tem as suas necessidades, características próprias e que a gente vai precisar trazer isso tudo, cada universo particular de cada família, para a gente entender quais são os melhores modelos e sistemas aplicáveis a cada uma delas. Então, esse diagnóstico ele é importantíssimo e imprescindível para que a gente possa adequar e diagnosticar a viabilidade, né, do sistema de holding para cada uma dessas famílias. Tudo que você precisa agora é ser ouvido, é contratar um advogado competente e que saiba fazer as perguntas certas e adequadas para que você tenha, ao final de todo esse processo da construção do seu sistema de holding, o melhor sistema para sua família. Depois do diagnóstico, nós passaremos para a fase do desenho desses sistemas, que é a contratação de um croquis estrutural, onde se faz o orçamento dos modelos possíveis para que você possa escolher aquele que você entender que melhor vai se adequar à sua família. O croquis estrutural não é um organograma, ele é a apresentação de todas as possibilidades de modelos da holding para a sua família, dos sistemas de holding possíveis para a sua família. Uma vez isso apresentado e escolhida a holding, a gente passa a execução da holding que a sua família tiver entendido como a mais confortável para a sua família e dentro dos objetivos que vocês pretendem alcançar com essa holding. O nível de proteção que a holding familiar oferece para você, ele é incrível. Você mantém o controle de todo o seu patrimônio, já deixando tudo engatilhado para os seus filhos. Se você quiser, eventualmente, nunca aconteceu, mas se você quiser até mesmo desfazer todo o sistema, você pode desfazer o sistema por qualquer motivo. Se você quiser posteriormente adaptar esse sistema, por exemplo, nasceu um filho temporão, eu vou precisar refazer esse sistema. A gente tem como mexer nesse sistema e refazer o sistema para adequar a essa nova realidade da família. Então, você tem meios de mexer nesse sistema e de readequá-lo, de reorganizar o sistema de acordo com a sua vontade em qualquer momento da sua vida. Então, você pode fazer o sistema de holding, não importa a idade que você tenha. Tenha você 20, 40, 60, 80 anos, o sistema de holding ele é sim adequado para você tê-lo durante toda a sua vida e guarnecer a sua família e o futuro da sua família em qualquer momento da sua história. Aqui embaixo tem o formulário para aplicação para a sessão de viabilidade, comigo ou com o meu time, onde você vai marcar essa sessão, que é o primeiro passo para você organizar o seu patrimônio e evitar esse terror do inventário, protegendo o futuro da sua família. Nesse formulário, você descreve rapidamente a sua realidade familiar e patrimonial. E ali você já marca conosco para que possamos agendar com você a sua sessão de viabilidade. É um atendimento exclusivo pelo Zoom e a partir de então nós vamos seguir para entender melhor a sua realidade e escolher o melhor modelo para garantir o seu futuro. Felizmente, essa solução não está mais só à disposição dos bilionários. Agora, todos têm acesso a essa solução maravilhosa que é a holding familiar.
O seu papel agora é clicar no botão aqui embaixo e agendar a sua sessão de viabilidade. Se não for ainda o seu momento, tudo bem, mas fique atento para que você não perca a oportunidade de garantir o futuro da sua família e evitar que os seus filhos sejam rebaixados de classe social. Atenção, porque o governo está para aumentar o imposto da morte em até 3 vezes o valor desse imposto. Pois é, esse imposto está para aumentar em até mais de 3 vezes o valor dele. E se hoje em dia já está complicado, imagina esse imposto triplicando de valor. Então, não deixe para depois uma solução importante que você pode tomar hoje. Clique agora aqui e agende a sua sessão de viabilidade. Tome sempre cuidado para não cair na procrastinação interminável, indefinida e acabar não tomando atitudes importantes que podem impactar no futuro da sua família. Toca nesse botãozinho que está escrito aqui embaixo para você marcar a sua sessão de viabilidade. E a gente se encontra numa reunião pelo Zoom, em que vai ser um prazer ajudar você e a sua família a fazer a holding familiar e economizar muito dinheiro, evitar que seus filhos sejam rebaixados de classe social. Ter você no universo da nossa família, do nosso escritório, vai ser um prazer enorme. Até lá e um abraço.